O programa Novo Olhar saiu às ruas para saber a opinião da comunidade sobre o consumo de álcool antes dos 18 anos. E também entrevistamos Estela Almeida, especialista em prevenção do uso de álcool. Vamos assistir? Olá, agora iremos entrevistar Estela Almeida, psicóloga especialista em prevenção ao uso do álcool. Olá, Estela. Por que não é bom que os jovens menores de 18 anos bebam? Não é bom que os jovens bebam antes dos 18 anos por algumas razões. A principal delas, eu diria, é por questões fisiológicas mesmo. O álcool é uma substância que atua no cérebro, no nosso sistema nervoso central. E, com isso, ele vai causar alterações numa série de funções que são desempenhadas pelo cérebro. Como o cérebro do adolescente ainda está em desenvolvimento, o aconselhável é que ele não consuma álcool porque vai interferir no amadurecimento normal dessas funções cerebrais. E o que vocês acham sobre bebida antes dos 18 anos? Eu acho que isso não é certo, porque bebida é só para 18 anos, né? E para menor de idade não serve. Legal. E você, Pedro? Acho que não pode, não. Proibido. O adolescente está numa fase da vida em que algumas questões emocionais o levam a, quando consomem álcool, o consumirem de uma forma exagerada. E isso pode ser verdadeiramente muito arriscado, não só de forma aguda, ou seja, de forma pontual, como a longo prazo. Ele pode ter ele pode ter problemas de memória, pode ter problemas de atenção, pode ter problemas de alteração no amadurecimento normal da sua personalidade. Então, o jovem não deve beber, não existe uma dose segura para o adolescente beber, não só porque é proibido, ao contrário, ele é proibido porque ele pode realmente fazer mal para o amadurecimento normal nessa fase da adolescência. Com quantos anos você começou a beber? Comecei a beber com 17 anos de idade. E o que te levou a beber? Mais problemas com a família. Problema com a família, estresse. Eu tive muito problema com meu pai, então precisava desabafar, desestressar mesmo. Então eu ia pra rua e bebia mesmo. E o que você sente quando está bebendo? Quando você bebe, dá uma aliviada, você desestressa, você esquece os problemas. Pesquisas nos informam que a maioria dos jovens com menos de 18 anos já consumiram ou consomem bebidas alcoólicas. O que deve ser feito para impedir isso? Então, existem várias formas de você lidar com essa problemática do consumo de álcool antes do que seria a idade indicada, né? Atualmente, o governo de São Paulo sancionou uma lei que está fiscalizando, então a gente pode trabalhar essa questão com medidas restritivas, mas isso já existe há muito tempo. Há décadas que o consumo de álcool por adolescentes é proibida a venda de bebidas para adolescentes. Então, a gente pode lidar, de um lado, com essas medidas restritivas, mas a gente sabe que, isoladamente, essas medidas não funcionam. Então, é proibido vender para menor de idade, mas a grande maioria dos lugares, infelizmente, ainda continua vendendo para menores de 18. Existem iniciativas, tem uma iniciativa da Ambev, inclusive, que chama Mais ID, que também é uma parceria com os supermercados, em que, quando aparece uma bebida alcoólica passando pelo caixa, o caixa para e você é obrigado a apresentar o RG. Mas só essas medidas restritivas não funcionam. Então, a gente tem que trabalhar também com questões preventivas. E isso, a gente pode fazer prevenção na escola, por exemplo, é um lugar privilegiado para a gente fazer prevenção. Então, o que seria essa prevenção? Seria aumentar os fatores que protegem o adolescente desse uso indevido, desse uso antes dos 18. Então, é oferecer alternativas de lazer, coisas que sejam interessantes para ele fazer e que não estejam associadas ao uso de álcool. E aí, Alan, você bebe? Bebo. Com quantos anos você começou a beber? Com 16. O que te levou a beber? A balada, né? E quando você está bebendo, o que você sente? A reação? O que você sente ali na hora ali? Muita emoção, né? Porque existem razões fisiológicas e emocionais que tornam o uso antes dos 18 anos um comportamento indevido. Com quantos anos você começou a beber? 17. E o que você acha sobre bebida antes dos 18 anos?
Eu acho errado, né? Eu acho errado porque não pode criança beber, né? Eu acho errado isso. E quando você está bebendo assim, o que você sente ali, a reação, qual é? Não é muito boa não, viu? Né, eu fico tonta. Não é muito boa. No outro dia para trabalhar é ruim também. A ressaca, né? É muito ruim, uma dor de cabeça. A bebida ela prejudica na coordenação motora. Ela também prejudica o cérebro e a capacidade de aprender? A gente sabe, sim, que o álcool afeta como ele age no cérebro. Ele vai ter uma ação central, né? Ele vai afetar várias funções que são executadas pelo nosso cérebro. Então, o uso de álcool ele vai causar, sim, um prejuízo de memória e atenção. O grande problema é que isso pode, inclusive, criar um círculo vicioso. Então, um círculo que se retroalimenta. Então, a pessoa bebe álcool, tem um prejuízo de memória e atenção, com isso ela vai ter uma deficiência de aprendizagem, com isso ela provavelmente vai ter um desempenho escolar pior, e isso pode causar uma baixa autoestima. E aí ela pode usar o álcool para tentar elevar essa autoestima, mesmo que de forma passageira. Aí ela vai ter maior prejuízo de memória e atenção, vai pior na escola, vai piorar a sua baixa autoestima. Então, essa é uma das razões pela qual a gente desaconselha o uso de álcool antes dos 18 anos, porque ele realmente afeta variadas funções cerebrais, entre elas a memória e a atenção. O que você acha sobre bebida antes dos 18 anos? Eu acho ridículo, porque tem muitos jovens que se entregam na bebida e se vê tudo jogado na rua bêbado, como eu vejo com 58 anos. Você bebe? Eu bebo. Você começou a beber quantos anos? Quando eu comecei a beber, eu tinha 45 anos. Eu não bebia na minha juventude. É o certo, né? E o que te levou a beber bebida alcoólica? Eu acho que o que me levou foi assim, a diversão. Se eu beber um pouquinho, que eu não bebo para cair e ficar caída. Para mim ficar mais alegre, mais animada, entendeu? Na adolescência, a instrução dos pais é essencial. E o que eles podem fazer ao perceber que seus filhos menores de idade estão consumindo álcool? Então, a gente tem mesmo que os pais são atores, são figuras essenciais na formação da personalidade e na construção dessa adolescência, de um caminho de vida mais saudável para o adolescente e para o jovem adulto. Os pais devem, sem dúvida, sempre conversar. E aí algumas dicas são conversar com sinceridade, com abertura, escolher o momento certo para conversar sobre isso, né? Então, assim, não adianta ir lá conversar no momento em que o jovem está querendo fazer outra coisa, ou está muito cansado, ou não tem que ser a hora que o pai quer conversar, né? É preciso escolher um momento de harmonia para conversar com sinceridade, com abertura com esse jovem, mostrando que o interesse é pela saúde desse jovem, né? O álcool não deve ser usado, não é porque é proibido, não é porque o pai não quer, é porque ele está preocupado com a saúde desse jovem, ele quer que esse jovem se desenvolva da forma mais saudável possível. E, para isso, o ideal é que o álcool não seja consumido antes dos 18 anos. Os pais são, de fato, figuras muito importantes para que esse desenvolvimento aconteça da forma mais natural e saudável possível. É preciso que os pais tenham coerência, estabeleçam regras claras, né, tenham um contato íntimo com seus filhos e possam desenvolver uma conversa com o maior grau de sinceridade possível sobre esse assunto. Jovens de responsa, se liga, beber antes dos 18 anos é furada.